Olá, queridos estudantes, eu sou a professora Rosemarie, professora de Geografia, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica da natureza e os continentes terrestres. E para conhecer melhor a dinâmica da natureza, nós precisamos conhecer um pouquinho mais da estrutura interna do nosso planeta. Estudos geológicos indicam que a estrutura da Terra é composta por três camadas principais: crosta, manto e núcleo. Essas camadas elas se diferenciam entre si, principalmente por causa da sua profundidade, composição e temperatura. Então, mais externamente falando, nós temos a crosta terrestre, que ela é composta por crosta continental e crosta oceânica. Ela pode variar a espessura em torno de 8 a 40 quilômetros. Logo abaixo da crosta, nós temos o manto. O manto, ele é composto por rocha fluida, ou seja, minerais fundidos. Chega a uma temperatura de até 2000 graus, né? E bem próximo da crosta, nós temos a astenosfera, que ela é constituída por rochas quebradiças. Abaixo do manto nós temos o núcleo. O núcleo ele está dividido em duas partes, núcleo externo e interno. O núcleo externo também é conhecido como núcleo líquido. Gira em torno de 2000, né, possui em torno de 2.200 km de espessura, em torno de 3.000 graus Celsius. Já bem no centro, né, a parte mais central do nosso planeta, interna, ela é sólida. E esse núcleo sólido, ele possui em torno de 6.000 graus Celsius. Essa temperatura, pessoal, do interior do nosso planeta, ela é aproximadamente a mesma temperatura da superfície do Sol. E o movimento circular exercido pelo núcleo sólido, ele gera todo um campo magnético que vai proteger o nosso planeta durante o seu movimento, a realização do movimento de translação, que é o movimento, né, em torno do Sol, que define as estações e leva um ano para acontecer. Bom, a nossa crosta terrestre ela não é uma só, ela é toda quebrada, toda fragmentada, em grandes blocos rochosos. Hoje nós temos em torno de chamados de placas tectônicas. Nós conhecemos em torno de 12 grandes e principais placas tectônicas. Está aqui, ó, os planisférios das placas tectônicas. Essas placas elas realizam três movimentos distintos com diferentes direções. Eles são os convergentes, divergentes e transformantes. Os convergentes eles também são considerados como destrutivos. Por quê? Porque uma placa mergulha sob a outra, embaixo da outra, ó, sendo consumida pela outra, tá? No momento que ela mergulha embaixo da outra, ela provoca em cima da outra placa, né, um movimento de soerguimento, ocasionando aparecimento de vulcões, terremotos, falhas geológicas ou criação de cadeias de montanhas. Por exemplo, o choque da placa de Nazca com a placa sul-americana há milhões de anos atrás, ela originou o surgimento dos Andes. O choque da placa do Pacífico com a placa norte-americana também formou as rochosas. Então, onde elas, né, colidem nesses movimentos convergentes, né, elas provocam esse tipo de abalo sísmico, né. O outro movimento é o movimento divergente. Esses movimentos também são tidos como construtivos, porque quando as placas vão se distanciando uma das outras, surge uma nova crosta é gerada aqui, ó. Então, criam fendas que são preenchidas pelo magma ejetado do núcleo, né? Elas também ocasionam terremotos, vulcões, enfim, e elas criam crosta. Então, nós temos a dorsal mesoceânica aqui, ó, que está sendo construída a cadeia de montanhas embaixo do Oceano Atlântico, né? Pelo afastamento da placa sul-americana da placa africana. Essas placas se afastam em torno de 2 centímetros por ano. E por último, nós temos o movimento transformante, que são movimentos de deslize lateral. Esse movimento, né, nem produz, nem destrói a crosta. Então, são movimentos conservantes, transformantes. Como exemplo, nós temos a falha de São Andreas, que ocorre aqui no oeste dos Estados Unidos, onde a placa norte-americana está descendo e a placa do Pacífico está subindo. Bom, mas as placas não se movimentam por se movimentarem. Alguma força, né, mais do interior
a força endógena do nosso planeta, faz com que elas se movimentem. E essa força é chamada de corrente de convecção do manto. A circulação dessas correntes, então, circulação das correntes divergentes fazem com que tudo que esteja acima do manto, né, se afaste, e a circulação das correntes convergentes, dá para ver aqui ó, a circulação, as setinhas estão se batendo, faz com que tudo que esteja acima desse manto se choque. Mas por quê? Porque é gerado, a partir do movimento do núcleo, como eu falei antes, né, o calor e a energia necessária para que movimente toda esta circulação das correntes de convecção. E é importante que nós tenhamos essas fendas para que saia, né, que o planeta consiga, digamos assim, dar conta de sair de dentro dele toda essa energia, né? E essa energia então sai em forma de terremotos, enfim, criação de vulcões. Mas antes dessa teoria de placas tectônicas, que é relativamente recente, em torno de 40, 50 anos, nós tínhamos a teoria da deriva continental, né? Lá no início do século XX, o cientista alemão Alfred Wegener propôs essa teoria dizendo que antigamente, né, há milhões de anos atrás, os continentes conhecidos todos faziam parte de um grande continente chamado Pangeia, que depois se fragmentou em dois, a Laurásia e a Gondwana, e com o passar dos milhares e milhões de anos, né, adotou a configuração atual dos continentes. E ele estava correto, mas baseado no que ele afirmava, né, esta tese? Nas evidências. Primeiro, o encaixe do litoral do continente sul-americano é perfeito, ele se encaixa perfeitamente no continente africano. Na época também, ele viajou por vários lugares e ele constatou a existência de fósseis animais e vegetais de mesma espécie nesses lugares que ele achava que provavelmente, né, há milhões de anos atrás estivessem grudadinhos, encaixados. E também observou a formação rochosa semelhante nessas áreas, né, nos diferentes continentes. Claro que essa teoria, na época, em função de não terem como ser comprovada, né, não foi aceita. Somente a partir da década de 60, né, quando pesquisas utilizando o uso de técnicas mais avançadas comprovaram a sua hipótese. Então, pessoal, qualquer dúvida entre em contato, foi um prazer, até a próxima, se cuidem.